Olá, oitavo ano, professor Pedro aqui. E agora a gente vai começar aí o módulo 11, aquele com pé de cana. E nesse módulo, ele está dividido em 3 tópicos de conteúdo. O primeiro, como vocês podem observar aqui no quadro, o objeto de estudo, no qual vocês vão ter que preencher esse objeto de estudo com as informações necessárias. Depois, a gente vai tratar dos aspectos gerais do início da colonização, que também vocês vão ter que preencher com essas informações aqui, ligadas a esses 3 assuntos dentro desse tópico aqui. E por último, a gente vai tratar das capitanias hereditárias, ok? Então, esse conteúdo, esse módulo, ele está organizado com esses tópicos, com base nesses tópicos. Então, vamos começar, tá? Em relação ao objeto de estudo, o tema, né, o que a gente vai estudar especificamente, vai ser o início da colonização. Se vocês lembrarem, no módulo anterior, a gente estudou o quê? O Brasil pré-colonial, ou seja, o que estava acontecendo aqui no Brasil antes de Portugal decidir começar a colonizar essa sua região que lhe pertencia, certo? Segundo a lógica daquele período. Então, era o Brasil pré-colonial, ou seja, o Brasil antes da colonização. Agora, no módulo 11, a gente vai avançar um pouco e vai começar a estudar o início da colonização, certo? Porque Portugal decide colonizar o Brasil e como ele decide, e como ele busca promover essa colonização, tá? Em relação ao lugar, a gente está falando do Brasil de Tordesilhas. Então, sempre quando a gente fala de Brasil de Tordesilhas, a gente está falando desse território aqui, ó. Tem que lembrar daquela divisão que foi feita entre Portugal e Espanha. De um lado ficava o território da Espanha aqui na América e do outro ficava o lugar de Portugal. Então, nessa época que a gente está estudando, no início da colonização, o território aqui da América que pertencia a Portugal é esse aqui que está coloridinho, tá? Que está desse outro lado aí, da linha do meridiano de Tordesilhas, ok? E que época que a gente está estudando? Então, a gente está estudando aí de 1530 a 1560, mais ou menos, que é quando Portugal promove o início da colonização, que é quando Portugal decide colonizar o Brasil. Coincidiu de ser 30 anos esse objeto de estudo e o outro 30, mas a gente não vai estudar o Brasil de 30 em 30 anos. A gente ajeita o objeto conforme a duração do objeto conforme o objeto. Tá? Vocês vão ver que no objeto do próximo módulo a duração vai ser outra, ok? Então a gente fecha esse módulo aqui, esse tópico de conteúdo, e entra no segundo, que é os aspectos gerais do início da colonização. Aqui, a gente precisa, nesse tópico, a gente precisa entender 3 aspectos, certo? A colonização, que é a colonização, quais foram as causas para o Brasil começar a ser colonizado por Portugal e também algumas coisas relacionadas à expedição do Martim Afonso de Souza, que é o que a gente vai começar a fazer agora. Começando aí pela definição de colonização, tá? Então, o que é uma colonização? Colonização foi o quê? Foi a vinda de portugueses para o Brasil com o objetivo de habitar o lugar, né, de habitar o Brasil e de produzir riquezas que fossem vantajosas para o reino português, ou seja, para Portugal, tá? Então, o Brasil, América Portuguesa, cumpria essa função dentro da estrutura econômica portuguesa, de ajudar Portugal a enriquecer, ok? Porque a gente precisa lembrar que nessa época aqui, ó, na época da colonização europeia da América, a Europa estava passando por uma fase mercantilista. Vocês se lembram que o objetivo dos reinos mercantilistas, do mercantilismo que estava vigorando lá no continente europeu, era o quê? Era o enriquecimento. Então, esses países, eles estavam querendo enriquecer, tá? Eles estavam querendo ficar com mais dinheiro do que eles estavam querendo enriquecer, eles estavam querendo se tornar mais ricos. E países que tinham colônias, como Portugal, Espanha, depois a Inglaterra, eles vão usar da colonização para conseguir enriquecer,
tá? Então, toda a produção econômica aqui das colônias, elas eram organizadas para atender às necessidades da metrópole, ou seja, dos reinos europeus. Então, tem até aquele meme, né, que fala assim que mostra a África e a América esburacadas e a Europa e os Estados Unidos com o que foi tirado daqui, com o sentido que eles enriqueceram. E foi basicamente isso mesmo que aconteceu. Tanto que, por exemplo, não se poderia fazer nada aqui na América que pudesse ser feito no continente europeu. Então não se fazia roupa aqui, não se fazia utensílio, não se fazia nada. Tudo vinha do continente europeu para ser vendido para as pessoas que moravam aqui, porque vigorava um negócio na época que se chamava monopólio comercial exclusivo, tá? Então acho que em relação à colonização está bem claro isso, o que é a colonização e qual a função da colonização dentro desse contexto histórico maior. Então, a colonização era a vinda dos portugueses para o Brasil com o objetivo aí de gerar algum tipo de vantagem para a colônia, para a metrópole portuguesa. Tá? Então, todas as atividades que eram feitas aqui, basicamente vão ser atividades o quê? Atividades primárias para atender o mercado consumidor europeu e, por sua vez, eles faziam coisas lá, porque não tinha nessa época que ainda não aconteceu a Revolução Industrial, né? Mas eles já tinham manufatura, então eles faziam lá e enviavam para cá. E com isso eles garantiam um alto lucro. Começando aí, o porquê que a colonização vai acontecer, né? Causas para o início da colonização. Então vamos tentar entender um pouquinho o que fez com que Portugal mudasse de postura. Gente, como eu falei para vocês, tiveram 3 motivos aí. O primeiro a ameaça dos franceses. Os franceses estavam doidos para fundar uma colônia de povoamento aqui na América Portuguesa, ou seja, aqui no Brasil. Então, se Portugal inicialmente não teve interesse em promover a colonização do Brasil, os franceses, vira e mexe, eles estavam tentaram no Rio de Janeiro, tentaram no Maranhão, tentaram em vários lugares, tentaram no Pará, vários lugares, eles tentaram montar colônias de povoamento. E os portugueses começaram a ficar preocupados que uma hora ou outra os franceses iam conseguir e a colônia portuguesa ia acabar parando na mão a América Portuguesa, quer dizer, ia acabar parando na mão dos franceses. O segundo lugar, Portugal ainda nutria muita esperança de a qualquer momento encontrar metais preciosos no Brasil, que seria uma forma de enriquecimento bastante rápida, tá? E por último, gente, era a busca de uma atividade, uma alternativa econômica, porque aquele comércio de especiarias que no começo estava dando muito dinheiro, já não estava mais dando, porque além dos portugueses, os franceses, os ingleses, uma galera entrou nesse mercado, nessa rota comercial aí, e passaram a disputar os mercados com os portugueses. Então o lucro com as especiarias começou o quê? Começou a enxugar, começou a diminuir, e Portugal ficou desesperado porque ele precisava enriquecer, então ele precisava de uma atividade econômica. Então eles vão resolver trazer, buscar a colonização do Brasil. E eles vão colonizar o Brasil de que forma? Através da instalação dos engenhos de açúcar, certo? Que eram engenhos feitos para produzir o açúcar. E eles escolheram o açúcar por 3 causas. Primeiro, era um produto de valor no continente europeu, tá? Os preços que eles alcançavam eram muito altos, o açúcar era um produto valorizado na época, tá? As condições, principalmente do Nordeste, clima quente, um clima chuvoso, um solo bom, um solo massapê propício, atraiu muito essa questão da cana-de-açúcar também. E em terceiro lugar, os portugueses eles já tinham experiência na produção de açúcar lá nas Ilhas da Madeira, nos Açores e no Cabo Verde. Então juntou essas 3 aspectos e falou assim, vamos promover a colonização do Brasil através da instalação dos engenhos de açúcar para produzir o açúcar para a gente vender no mercado europeu. Então a gente ganha
mata 2 coelhos com uma cajadada só. Vai ter gente morando lá, e esse pessoal morando lá vai produzir açúcar que a gente vai conseguir ganhar dinheiro com isso para vender aqui no continente europeu. Então, beleza. E aí, o que vai acontecer? Quem vai ficar encarregado de começar essa colonização vai ser um cara chamado Martim Afonso de Souza. E ele vai promover várias realizações aqui no continente europeu. Primeira coisa, gente, ele tinha alguns objetivos. Ele tinha que distribuir sesmarias, ou seja, pedaços de terra. Ele tinha que, entre pessoas que estavam interessadas, ele tinha que pôr fim ao contrabando de pau-brasil, que era realizado pelos franceses. Os franceses estavam aqui direto pegando, porque para o índio tanto fazia dar um pau-brasil para o português quanto para o francês. Ele tinha que também implantar os primeiros engenhos de açúcar e promover um maior reconhecimento do próprio território brasileiro, porque os portugueses, nessa época, eles não tinham noção de onde o Brasil ele acabava. E também fundar alguns núcleos de povoamento. Aí, então, em 3 de dezembro de 1530, o Martim Afonso, com uma esquadra de 400 pessoas, saiu da Europa e veio para o Brasil. E aqui no Brasil, o que ele vai fazer? Ele vai abordar e vai capturar e vai destruir muitas embarcações francesas. Ele vai encontrar com o Caramuru, que era o José Ramalho, que era um português que já estava vivendo com os índios tupinambás há 20 anos. Então ele estava muito conhecedor de vários aspectos aqui do Brasil. Tá? Ele veio lá na época do Brasil pré-colonial, ele não era uma pessoa que tinha um grande projeto de vida, então ele veio aqui, ficou por aqui e acabou se juntando com os indígenas. Ele teve milhões de filhos, é provável que um de nós seja descendente desse cara aí. Mas isso não vem ao caso. Depois ele vai explorar o Rio do Prata também, que era um lugar lá no sul, próximo de onde os espanhóis estavam extraindo metais preciosos. Aí, em 22 de janeiro de 1532, o Martim Afonso de Souza ele vai fundar a vila de São Vicente, que é considerada como o primeiro núcleo de povoamento do Brasil. E ele, se a gente for perceber, já que eu vou colocar o mapa aqui para vocês, esse São Vicente é do lado ali de Santos, ou seja, fica aqui no sudeste. E se a gente for pensar no Brasil de Tordesilhas, era uma área muito ao sul do Brasil, quase no limite com o território espanhol. E isso não foi colocado foi colocado lá próximo porque os espanhóis, os portugueses, estavam de olho nas minas espanholas. Se tinha mina espanhola, mina de prata ali na América Espanhola, possivelmente ia ter mina de prata ali na parte de Minas Gerais, na parte da América Portuguesa também. Então vamos observar aqui, só peço para vocês darem uma olhadinha, olha aqui onde fica, onde fica aqui São Vicente, olha como é quase no limite com a América Espanhola, era no litoral, lá ali de Santos, mas era muito próximo dos limites com a América Espanhola, tá? Agora a gente vai entrar no terceiro assunto aí do módulo 4, do módulo 11, que são as capitanias hereditárias. A gente vai definir o conceito, o que é a capitania hereditária, a gente vai falar sobre a carta de doação, sobre a carta foral e sobre o fracasso das capitanias hereditárias, ok? Vamos começar aí pela definição de capitanias hereditárias. Então, o que é a capitania hereditária? Era a divisão territorial do Brasil em 15 lotes de terra que foram entregues a 12 capitães donatários, ou seja, teve capitão donatário que ficou com mais de um lote de terra. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão, esse aspecto aí das capitanias hereditárias. O Império Português, gente, ele tinha territórios em várias partes do mundo, na África, na Ásia, na América, só que ele não tinha dinheiro, Portugal não conseguia ter tanta grana assim para promover a colonização direta do Brasil. Então, qual a solução que eles encontraram? Eles falaram em transferir essa tarefa, essa responsabilidade para particulares, para pessoas que tivessem interesse em vir aqui para o Brasil. Então, Dom João III, que era o rei de Portugal na época, ele acabou implantando o sistema de capitanias hereditárias. Como a gente falou, uma capitania hereditária era um grande lote de terra que era entregue a um homem importante com o objetivo ali dele cuidar, dele tomar conta, certo? Portugal já tinha uma experiência anterior com esse sistema, né? E com isso, os gastos da colonização, eles eram todos transferidos
para os capitães donatários. Portugal falava, eu vou te dar a posse da terra, mas você vai ter que arcar com a parte financeira da colonização. E isso trazia uma dupla vantagem para Portugal, porque ele economizava dinheiro com isso, e ele garantia também a posse de terra, porque ia gente morar para cá, ia ficar difícil para os franceses tomarem esse território para eles. Aí de 1532 a 1536, o rei de Portugal ele criou aí as capitanias hereditárias, que começavam no litoral, eles traçavam uma linha reta e ia até o interior do continente, que eles não sabiam muito bem aonde ficava, certo? Porque não tinha muita assim noção de aonde ficava o meridiano de Tordesilhas, tá? Que separava a parte portuguesa da parte espanhola. O que mais eu posso falar? Essa divisão, esse mapa aqui que a gente está vendo aí, ele como eu posso falar? Ele foi o primeiro mapa. Depois eles vão mudar, vão trocar de nome. Tem capitania que vai desaparecer, tem capitania que vai reaparecer, mas essa aí foi a primeira divisão territorial que o Brasil sofreu após a chegada dos portugueses. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o chefe dessa capitania hereditária, que era chamado de capitão donatário. Ele era nomeado pelo rei e geralmente ele era um nobre militar, né, que estava ligado ao exército e tinha uma experiência náutica ou era ainda um funcionário administrativo. As capitanias hereditárias, elas eram regidas por 2 documentos, que era a carta foral e a carta de doação. Então vamos falar um pouquinho sobre esses 2 documentos para a gente entender qual a lógica deles. Então, a carta foral, ela era a transmissão oficial da posse do capitão, da posse da capitania hereditária que o rei estava cedendo para o capitão hereditário. Era a oficialização. O rei falava, vamos assinar aqui a carta de doação, porque aqui eu vou é o documento que mostra que eu estou te emprestando. Ele não dava, gente, ele emprestava, ele cedia a posse, mas ele podia requerer de volta. Então, o que essa carta dizia mais também? Que eu acabei de falar, direito de reintegração de posse. Se o rei percebesse que o capitão donatário estava sendo desleal, ele estava fazendo coisa por debaixo do pano, ele não estava respeitando as outras regras, ou ele estava abandonando, ele poderia requerer a capitania de volta. Mas essa carta de doação ela também dava poderes administrativos e judiciários para o capitão donatário. Ou seja, além de poder chefiar, ele também poderia julgar os crimes, cuidar da lei dentro da sua capitania. Ele podia escravizar um pouco de indígenas, ele tinha que promover a evangelização dos nativos, tinha que organizar o povoamento da terra, tá? Isso era a carta de doação. Já a carta foral, por sua vez, falava sobre os direitos e deveres mais específicos do capitão, certo? Ele tinha que criar vilas e distribuir sesmarias. Então, gente, a distribuição de sesmarias é quase que a mesma coisa que o rei fez. Se o rei pegou o Brasil e dividiu em pedaços de terra menores, entregou um pedaço de terra para cada capitão donatário, quando o capitão donatário foi distribuir essas terras, o que ele fez? Ele pegou a sua capitania e dividiu em sesmarias e entregou para pessoas que tinham recursos também para conseguir vir para cá, tá? O capitão donatário poderia promover a guerra justa, que era a captura, que era uma guerra que poderia ser feita contra os índios considerados inimigos, que eram punidos com um trabalho forçado na lavoura. Inimigos entre aspas, gente, era um índio que não queria se sujeitar, se relacionar com os portugueses de alguma forma, não queria pegar para o Brasil, não queria trabalhar, então eles iam lá e falavam, esses índios são rebeldes, vamos lá pegar eles. Também eles tinham que enviar 30 índios por ano para Portugal para serem escravos, e ele podia receber 20% do comércio de pau-brasil, independente de quem fizesse, e ele tinha que enviar 10% de todo o lucro que ele conseguisse aqui no Brasil para o rei de Portugal, além do que a exploração de pau-brasil era monopólio do rei de Portugal, tá? E a sesmaria, gente, só para finalizar essa parte, ela era um lote de terra muito grande, e ela é a base do que a gente hoje denomina de latifúndio. Por quê? Porque era uma grande extensão de terra que era entregue a uma pessoa só, que era dona de tudo, e que depois vão começar a chegar os escravos que vão trabalhar gratuitamente para essa pessoa, que vai, obviamente, enriquecer, porque ela recebeu a terra, ela não vai pagar mão de obra para trabalhar para ela. Então é aqui que começa a se formar o comecinho da grande desigualdade social no Brasil. Enquanto, por exemplo, 10% da população brasileira é dona de
99% de tudo que tem no país, os outros 90% são donos de 1% dessas coisas. A raiz disso começa com esse processo da colonização. Muitas terras ficaram sob controle de poucas pessoas. E o último aspecto aí sobre as capitanias hereditárias que a gente tem para falar é sobre o fracasso que foi esse sistema, certo? Então, vamos abordar um pouquinho essa questão. Começando a falar aí sobre a questão do fracasso. Do ponto de vista econômico, gente, só 2 capitanias progrediram. Primeiro, Pernambuco, né, e São Vicente, que elas conseguiram produzir engenhos de açúcar. São Vicente logo flopou, logo caiu em decadência, e depois a Bahia se destacou na produção de açúcar também, tá? Só que o fato todas as outras, mais de 10 aí terem fracassado, é uma série de fatores que ajuda a explicar. Primeiro, a própria extensão da capitania, ela era grande demais, então aquele negócio tão grande exigia muitos recursos, tanto materiais, de dinheiro, de produtos, de coisas, quanto, mano, era preciso de muita gente, tá? Era preciso de muito dinheiro para conseguir promover a colonização. E nessa época, gente, Portugal, somando toda a população, era 1 milhão de pessoas que existia. Então não tinha como vir, por exemplo, 100 mil portugueses, 200 mil portugueses naquela época para o Brasil, porque se viesse Portugal ia ficar vazio. Tá? Então isso acabou gerando um desinteresse, porque o retorno financeiro não era muito arriscado, não compensava todo o trabalho e todo o dinheiro que ia ser investido. Segundo lugar, a gente tinha hostilidade aí dos indígenas, certo? Que foi motivada por 2 formas. A invasão das terras, né? Os portugueses foram chegando e foram pegando as terras que eram usadas pelos indígenas. O que os indígenas fizeram? Começaram a ter problemas ali com os portugueses. Muitos não quiseram, e muitos portugueses, antes de chegar os escravos vindos da África, os indígenas, eles foram, sim, muito escravizados pelos portugueses. E outra, não era todo o território, não era todas as capitanias que tinham solo propício, que tinham as características geográficas propícias para o cultivo da cana e para o cultivo do açúcar. Então, nessas onde não dava para cultivar a cana de açúcar, o pau-brasil era a atividade mais rentável, mas ele não dava tanto lucro assim, não compensava. Porém, as capitanias, elas tiveram sim a sua importância, porque elas lançaram as bases da colonização, que a partir desse sistema de capitanias surgiram os primeiros povoados do Brasil. São Vicente, que a gente já falou, em 1532, Porto Seguro, Ilhéus, Olinda, Santos, todos esses povoados aí, eles apareceram a partir durante esse processo de instalação das capitanias hereditárias no Brasil. E sim, graças a esse sistema, Portugal conseguiu preservar a posse de terras nas suas mãos, não perdeu para os franceses, embora eles tentaram muitas vezes, e se percebeu que sim, o Brasil ele conseguiria dar lucro para Portugal. Então, somando todos esses aspectos aí, a gente percebe os sucessos e o fracasso das capitanias hereditárias. A gente costuma falar fracasso porque o objetivo de Portugal era o quê? Era promover, por exemplo, vamos pegar aqui Pernambuco. Ele queria promover a colonização de todo esse território aqui. Mas esse sistema aí só conseguiu povoar essa parte aqui, ó. Tá? Então a gente teve essa pequena diferença. Tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender esse início da colonização, certo? Quando aconteceu, onde começou, por que começou, de que forma que ocorreu, quais foram os fracassos, quais foram os sucessos em relação a esse aspecto aí da história do Brasil, tá? Qualquer coisa eu tô lá no grupo e vocês podem ir pegando as aulas aí para vocês preencherem o quadro resumo da aula de hoje, tá?